Hoje o nosso foco aqui vai ser falar sobre o futuro do trabalho, agentes de IA e o papel de um fenômeno chamado de-skilling, que não é muito discutido no Brasil, que eu já venho trazendo esse assunto há uns 2 anos já, e que eu acho que agora a gente está aqui com pessoas com uma experiência incrível que podem complementar diferentes perspectivas sobre isso. Giuseppe, palavra, por favor. Não, cara, conduz aí, cara. Pode seguir toca a ficha aí, cara. Acho que dá a letra ali. Acho que o teu artigo foi bem bacana lá no LinkedIn, lá. Faz uma introdução bacana ali, do que a gente tem. Ok, deixa eu tentar, então, colocar isso em termos simplificados. Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é upskilling, reskilling e de-skilling, né? Eu sei que é palavras em inglês, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. O upskilling é quando a gente, imagina que você está numa empresa, né, e você tem uma nova tecnologia sendo inserida. O upskilling é quando você está dentro de um escopo de trabalho e você vai aprender uma nova habilidade, alguma coisa, para poder entregar mais valor dentro de um escopo definido. O reskilling é quando a mudança tecnológica ela é de tal vulto que você tem que reaprender basicamente desde o começo aquele processo de negócio para poder voltar a entregar valor para o seu empregador, para o seu cliente ou para a sociedade no geral. O de-skilling ele é um fenômeno um pouquinho diferente. O de-skilling é quando o conhecimento específico basicamente ele passa a ser, digamos que existe para exercer uma atividade, a barreira de entrada ela diminui a tecnologia diminui a barreira de entrada para exercer determinada função que exigia um grau de conhecimento muito alto. E com isso, você acaba aumentando o grau de concorrência em determinado nicho. Então, digamos que um programador, uma IA, vai poder exercer o mesmo trabalho que um programador sênior exercia. E com isso, você vai fazer o quê? Maior competição pelos pelos salários, né? Na verdade, você vai diminuir, você vai provocar basicamente uma maior concorrência, né? Dentro daquele nicho, vai provocar uma queda no salário daqueles profissionais. E para o profissional sênior, isso acaba ficando um pouco não muito interessante, né? Porque se você acaba tendo uma maior competição de profissionais que têm menor grau de qualificação, mas que com tecnologia eles podem competir com o seu trabalho, que você tem lá 10, 15, 20 anos de expertise, então, quando você tem uma nova tecnologia que entra num setor, você tem que, ou você vai ter que diminuir o seu preço, ou você vai ter que, basicamente, utilizar também essa mesma tecnologia para poder, eu dei um exemplo uma vez com a Gladys, né? Você vai ter que se fazer que nem o Naruto, que é o Kashibushin, né? Que é basicamente tomar um clone de si mesmo para você poder ter basicamente várias versões de você mesmo prestando o mesmo serviço com aquela tecnologia, você poder cobrar na quantidade e não só numa única entrega que você vai fazer, mas você vai ganhar em produtividade. Faz sentido essa introdução, Jessé? Faz sentido. E o que você entende dessa introdução que eu dei? Qual é o seu ponto de vista? Foi o que a gente... Boa noite, obrigado pela participação. Foi o que a gente está conversando, né, ontem de tarde ali, né? Como tu faz essa... Como eu digo assim, tu traz essa roupagem nova, né, para o ambiente que a gente está vivendo hoje, e eu acredito que vai vir muito mais, né, do que esses 3 termos que tu trouxe para nós. Hoje a gente já vive isso, né? A gente já tem, por exemplo, hoje, agentes, né, de inteligência artificial operando na indústria, operando no comércio, no serviço, fazendo análises de indicadores de compras e tudo mais. Ou seja, as pessoas precisaram, em determinado momento, ou migrar para uma outra área, que elas não consideravam tão satisfatória, mas não exigiam conhecimento ou um aperfeiçoamento, porque a gente também tem que considerar isso. Eu acredito que entra dentro do que tu está comentando. As pessoas vão, em determinado momento, optar por não quero operar com IA, qual o trabalho que eu tenho? Ponto. Não dá para a gente ser tão focado no mundo ou na bolha que a gente está vivendo, que a gente vai dizer o seguinte: todo mundo tem que trabalhar com IA, quem não trabalhar com IA está fora do mercado. Cara, não tem, entendeu? Por mais que a gente vá dizer, cara, um agente de inteligência artificial faz um trabalho de uma pessoa. Faz. Mas, detalhe, tem coisas que uma pessoa faz que uma IA não faz. Vamos chegar nisso futuramente?
muito futuramente, digamos, vamos conversar sobre futurologia, né? Vamos falar sobre Uma coisa que é interessante, né? Um dos vários círculos de futurismo que eu frequento, o próximo passo depois do agente de AI é o Embedded AI, né? Então a gente vai ter basicamente os robôs com os GPTs embutidos, o Optimus lá da Tesla, ou tem as versões chinesas também dos robôs. Então, mas eu entendo o seguinte, o material humano vai começar a ficar raro, porque as pessoas, a demografia está tendo impacto muito alto, e eu entendo que a aceleração da robótica está vindo também pela demanda de você ter essa mão de obra que hoje está envelhecendo. Imagina que você tem engenheiros, mestres de obra, pessoas que mexem com construção de metalurgia, tem um conhecimento muito grande que, se essa pessoa se aposentar e não formar novas pessoas, você vai perder um grau de conhecimento muito grande na economia, e a esperança desses países mais avançados tecnologicamente é que parte dessa demanda seja absorvida pela robótica. É engraçado, assim, porque eu vi esses dias um post ali de uma matéria, né, sobre um restaurante chinês que contrata pessoas com problemas mentais para controlarem robôs para tarefas de atendimento, né, para que as pessoas tenham renda, né. Então, assim, claro, a internet quebrou, ficou dividida entre tá explorando, entendeu? E tá Sim. tirando o trabalho de quem está altamente capacitado. Quer dizer, de novo, assim, não deixa de ser um agente de IA, não deixa de ser um processo que está lá trabalhando, percebe? Quando a gente fala hoje de agentes de IA e tudo mais, a gente vai ter que entrar em agentes de IA que são autônomos, que são semi-autônomos, agentes de inteligência artificial que executam só determinada tarefa, entrar no conceito de multi-agentes, enxame de agentes. Só O que SWORD, né? Tecnologia de SWORD, você está falando, né? só que são coisas assim que a gente vai vendo, cara, que quando a gente vai aproximando a tecnologia dos empresários e aproximando a tecnologia das pessoas, ainda existe uma janela muito grande de diferenciação no termo de dizer o seguinte, né? Uma das perguntas que eu recebo assim, eu não vou fazer mais nada, Não, não é bem por aí. né? Então, assim, eu não vou fazer mais nada. Eu digo assim, não é que não vai fazer mais nada, tu vai continuar atendendo. Só que nós vamos ganhar uma camada de atendimento operacional, né, com inteligência artificial, e essa camada ela vai tratar esse primeiro impacto do cliente, não para que a gente seja diferente do mercado, mas que a gente já não seja o excluído do mercado. A grande diferença para mim Aí o que eu acho interessante é que aí entra o conceito de vertical AI, né? Então, sempre que para quem já é mais antigo na área de transformação digital, eu trabalho em transformação digital desde 2015. A primeira leva da transformação digital, na verdade, foi nos anos 80, lembra? Quando chegam os ATMs e tal, não sei o quê. Mas nos anos 90, quem viveu essa época também, você teve a introdução daqueles pontos de consulta, as máquinas também de compra, de Coca-Cola, né? Aquelas coisas. Mas você tem o processo de digitalização, geralmente na área industrial, você geralmente economiza 20 a 30% de um processo, torna ele mais eficiente. Eu entendo que o processo agora de inserir os agentes é muito similar com o Digital Twin, por exemplo, que também está tendo na indústria. Um Digital Twin, eu lembro que eu assisti uma aula, uma pós da Unesp que eu fiz, o Digital Twin pode economizar 30%, desculpa, não economizar, ganhar um ganho de eficiência de 30% no processo industrial. Eu entendo que um agente de IA é muito similar nesse quesito. Você vai aumentar a escala, você vai fazer isso mais eficiente, mas são processos que você já tem mapeado. Ele tem pouca variabilidade. Concorda? Sim, não, eu atendo alguns ramos que são bem personalizados, né? Alguns colegas meus, assim, ficam até meio, como é que eu vou dizer assim, receosos de fazer esse tipo de atendimento, porque eu atendo ramos personalizados que o atendimento que a venda continua sendo consultiva, mesmo tendo agente de IA, percebe? Então, assim, não tem como tu fazer um atendimento, eu vou colocar um agente de atendimento para a clínica para fazer agendamento. Perfeito. O procedimento é o mesmo, o horário é o mesmo, a consulta da agenda é a mesma, a API é a mesma, a estrutura é a mesma e o médico é o mesmo. Perfeito. Se tu pensar por esse lado de processo, tá tudo certo. Não falha nada. Agora tem o quê? As perguntas que eu começo a fazer também que começam a destruir o processo, porque a gente tem que começar a bater martelo em cima também do quê? Tá?
O que vem na internet hoje, o que todo mundo vê no Instagram, YouTube, IA, e aquela coisa toda, passa a ser um agente de IA sem saber programar. Mentira, velho, não vai conseguir fazer Você vai ter que manter a solução também, né? Tem uma que o pessoal coloca, o cara pagou $20, montou a operação, mas agora ele descobriu que o banco de dados precisa ser mantido. Isso, e assim, tu não tem condições. Hoje eu digo assim, tá? É uma venda que a gente precisa se posicionar também, que o quê? É uma venda que ela acaba sendo muito mentirosa, percebe? Tem hoje, cara, sempre no mundo vai existir a criatura do caixeiro viajante com elixir milagroso, para curar todas as doenças, percebe? E isso vem se acelerando ainda mais com inteligência artificial. E aí, o que eu vejo hoje, né? Uma grande leva de cursos que dizem que prometem formar pessoas para agentes, que vão fazer agentes de IA, que vão vender 15 mil. Cara, não vai acontecer isso, parceiro, entendeu? Por que eu digo que não vai acontecer isso? Porque para tu poder chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de atendimento, tu tem que ter chão, não é só colocar um agente de IA. Outra, ganhar um empresário que vai ter a cabeça sã de trazer para cá uma empresa ou uma pessoa que não vai questionar, por exemplo, qual a jornada de atendimento. Como que o agente de IA vai simular a jornada de atendimento? Hoje, assim, das empresas que eu atendo, eu não vi nenhuma demitir pessoas. Eu vi realocar, melhorar atendimento, fazer melhoria de processo, né? Deixar a etapa mais ativa. Isso eu vejo que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, porque, né, os agentes de IA, né, o trabalho na era dos agentes de IA, o atendimento mais preciso, digamos assim, né, uma tirada de dúvidas, leitura de documentos em plataformas, transcrição de áudio, tudo que era o impeditivo, digamos, para um bom atendimento ou um rápido atendimento, resumos de transferência de conversas entre setores. Né? Existe o cara está trabalhando no departamento comercial, tem um problema no financeiro. Transfere para o financeiro, tem que ir lá e tem que ler toda a conversa. Transfere tudo. Mas a transcrição de áudio que você citou, eu já trabalhei com isso, na escrita de livro, inclusive. A transcrição, você tem um match, um acerto de 85% a 95%, pelo menos no software que eu já utilizei. Um agente de IA não vai saber lidar com os 5% a 10% que não fez correto. Você vai precisar fazer um review, uma validação dessa informação. Hoje eu te digo, cara, que está em 99% de acerto. Transcrição de áudio. A única coisa que sai muito ruim no áudio hoje transcrito é quando tá com o cara falando com vento. Entende? Assim, tá ventando, ou o cara tá falando muito abafado no microfone. Entende? Assim, todas as transcrições de áudio eu, por exemplo, eu não escuto mais áudio, entendeu? Tanto no próprio WhatsApp, tá? Eu tenho uma plataforma que transcreve o áudio, deixa comigo, e no WhatsApp eu recebo num grupo separado, ou seja, o meu agente, né, transcreve. Já entende que para determinadas funções, você já não precisaria de uma camada de validação. Não. Para áudio eu não preciso mais camada de validação. Para, por exemplo, entendimento de diversos documentos, preciso de camada de validação. Perfeito. Então, mesmo sendo da área médica, por exemplo, né? Você vai ler uma receita médica. Ok, ele lê a receita médica. Se ele recebe uma receita médica diferente, mas não interpreta que este documento é diferente, diversas LLMs em diversos agentes interpretam de maneiras diferentes. Tem que haver validação. Então, mas aí que tá. Se você mexe com LGPD e dados críticos, dados médicos, eu entendo que mesmo assim você precisaria ter uma validação. Eu não confiaria. Mas a validação ela acontece porque o documento está na plataforma. E percebe? O que hoje não é necessário mais é baixar o documento, salvar o documento, abrir o documento, percebe? Mas, como eu te disse, essa validação do agente que precisa, essa validação do agente e essa validação de que diversos LLMs, eles alucinam, digamos, né, de acordo com, se eu for utilizar o mesmo prompt, mas está usando o mesmo prompt para diversas LLMs. Na teoria, elas deveriam entender a mesma estrutura, não entendem. Então, assim, o Llama é um jeito, o Gemini é outro jeito, o Quasar, que a OpenRouter lançou recentemente, é o mais próximo da OpenAI, né, num modelo muito próximo, assim, de transcrição de dados, onde o prompt ele é mais humanizado, digamos assim. Linguagem natural, né? Uma linguagem mais natural, tá? O Cloud, ele já é uma coisa. Os vários exemplos que você citou se enquadram na definição de IA vertical.
Aí a vertical é aquele processo, por exemplo, de um compliance, uma empresa que quer fazer um IPO, alguma coisa, que antes você precisava passar por um contador, um controller, um Sim, advogado. fazendo todo o processo de ponta a ponta, isso. Isso, e geralmente se gastava lá US$ 20 numa consultoria, aí você vai e contrata um agente por US$ 500 e faz o mesmo serviço. Ainda, inclusive, disseram que muitas consultorias que cobravam pequenas fortunas para fazer esse tipo de coisa podem correr o risco de perder muitos clientes em função dos agentes de IA. Aí, um outro comentário que eu tinha lido foi que agora eles vão ter que entregar valor real, né? Que agora não basta você só dominar um processo e colocar lá um consultor e vir com notinha lá, o boleto para pagar, beleza, mas agora a consultoria ela vai ter que justificar o porquê ela existe. Não sei se você entendeu isso. Isso a gente entra no campo humano. Porque, Sim. assim, quando eu vejo que eu preciso de consultoria, é porque eu preciso de processo. Então, se eu preciso de processo, eu não consigo aplicar IA. Então, aí, cara, IA, como esse tempo do LinkedIn, né? A IA automatiza até a bagunça. Então, não adianta estar com processo, não, tá tudo bagunçado, vou botar IA. Vai continuar bagunçado. Vai botar IA num dado financeiro que não tem um dia de fechamento, não tem uma hora, não tem uma estrutura, tá? O dado que tu pedir, ela vai refletir aquilo que está acontecendo. Me examina o DRE. Chegou para examinar o DRE. Lançou na planilha. Olha, dia 7 é o nosso dia de fechamento contábil financeiro. Dia 7 às 10 da noite, a IA vai ler os documentos e vai me entregar um relatório, um reporte, e depois ela vai processar os dados no SQL agente e vai lançar isso aqui para nós do BI. Perfeito? Não tem processo de fechamento, não tem data de conciliação bancária, tá tudo errado no processo. Só a IA que tem a data certa para trabalhar. Botou ela para trabalhar, ela vai trabalhar, mas ela vai entregar o quê? O que você falou agora me veio um ponto que eu costumo abordar muito isso também, é que quando você tem que, na verdade, você está integrando agentes de IA na equipe, né? Tem muitas empresas que compartilham o agente de IA, você compartilha um canal de Slack, aí você conversa lá no canal, e, na verdade, você está dando ordem, objetivo para os agentes, mas se interage humanos e os agentes dentro de um canal de Slack, por exemplo. Sim. Como é que você enxerga isso? Cara, eu enxergo hoje, cara, como uma coisa natural, tá? Porque, por exemplo, na plataforma que eu opero, que eu trabalho, que eu implemento hoje, eu já deixo essa opção muito válida. Para quê? Ou seja, existe o agente de IA que atende a camada comercial e existe o agente de IA que atende a camada interna da empresa. Tá? A base de conhecimento dos dois é a mesma, a entrega da informação é totalmente diferente. Então, assim, detalhado, por exemplo, vamos tratar como se fosse alguma coisa de tipo de segredo, né? Então, o segredo de uma formulação, de uma manipulação de medicamento, ela é uma que é entregue somente para a equipe, não é entregue para a pessoa consumidor final. Por quê? Segredo. Se o cara entender que ele precisa de 35 miligramas de zinco, 45 miligramas de cobre, 40 miligramas de ferro, ele sai dali, leva para outra farmácia, que é mais barato, e faz lá. Né? Mas a gente de IA tem acesso a isso ou não? A gente de IA tem acesso à parte interna, sabe a composição e trabalha junto com a farmacêutica. Então, ou seja, hoje o processo, a equipe interna consulta o agente de IA da base interna, traz todas as dúvidas, tira a dúvida. Então, nesse ponto, é do que a gente conversou. O agente de IA hoje, nessa estrutura de equipe, ela tem a base de conhecimento da farmacêutica, ela tem o CRF ou CRR ou CRF da farmacêutica para operar, né? E a farmacêutica... Ou seja, você precisa ter alguém que vai ser o responsável legal por aquilo. Você precisa ter pelo menos alguém que responde por aquilo. E a farmacêutica, inclusive, faz fórmula com ela. Então, esse assunto que você falou, ele tangencia em outro tema, que é as LLMs de nicho, né? Basicamente, você está integrando uma base de conhecimento específica para operar como se fosse um coração de LLM, você vai ter agentes consultando essa base, correto? Agentes consultando essa base, exato. Aí você vai ter que ter uma espécie de RAG, né? Para trabalhar aí. Cara, de RAG, cara, eu não tenho boa experiência trabalhando com RAG, tá? E para quem não sabe, a tradução de RAG num contexto geral, ela é o seguinte: eu vou fazer uma IA ler um livro da maneira como uma pessoa lê um livro, tá? Então, só para a gente conversar, passar uma linha mais geral, né? Banco de dados, vocês consideram o Excel?
tabela ali de coluna, e quando a gente fala de base de RAG, que é, né, acessar documentos de maneira como se um humano fosse ler, então é dividido em pequenos blocos, cada bloco tem um texto e depois ganha um contexto, então é chamado de, você fugiu o nome, chunks, que são pedaços de textos, e depois tem um outro pedacinho ali que eu esqueci o nome ali, mas ele dá o contexto. Então, O RAG, basicamente, ele refina, né, o que a IA vai devolver. Então, basicamente... não, Renato, assim, ó, eu tenho notado mais nível de alucinação com RAG do que com de relacional de trabalho, tá? A proposta que eu entendi do RAG era ele limitar a alucinação? Não, a proposta do RAG é que ela opere dentro de contexto, tá? Mas é justamente por isso, o contexto, ele estabelece uma borda. Mas dentro do contexto, tu ainda precisa trabalhar muito vinculado, e é onde eu ia comentar contigo, que o RAG que dá certo hoje, ele é um RAG que trabalha com relacional e o vetorial, tá? Ele precisa, em determinado momento, identificar, e aí isso aí a gente passa por uma coisa considerada que é TS Vector, na verdade. Então, assim, é como se tu tivesse toda a base de dados, linha por linha, digamos assim, do livro, né? O RAG vai pegar textos e contextos. Quando ele pega o contexto, ele vai lá e ele vai checar ainda uma base que vai ter vetorizado as linhas de trabalho. Então, é como se ele fizesse uma dupla checagem do texto que ele quer te entregar. Esse RAG fica mais fiel, tá? Vamos tentar trazer isso para o público agora do que a gente está falando. Você entende como profissional que vai gerenciar vários gerenciadores, digamos, de agentes. Imagina que você vai fazer a sua orquestração. Você entende que o perfil desse profissional, ele pode ser um cara, uma mistura de um técnico, mas um cara mais gerencial. Você entende que dá para ter um... Eu já vi hoje no AI Project Manager, por exemplo. Você entende que esse perfil, como é que se enxerga esse perfil? Ele tem que, o grau de entendimento que ele tem que ter das tecnologias. Até onde ele tem que entender para poder operar de forma eficiente. Ele tem que entender de negócio, tá? E, na verdade, esse é o cara que não necessariamente precisa entender de linha de código. Sim. Mas esse é o cara que precisa saber se relacionar com a máquina para poder entregar a informação final. Então, esse seria a grande sacada do cara, né? Ele não é aquele cara que vai ficar, por exemplo, o dia inteiro vidrado em ter... vamos dizer assim, novas LLMs e vamos testar, porque em algum momento tu precisa firmar uma parceria com um fornecedor e botar o teu pacote para funcionar em cima dele. Não tem escapatória, né? Então, assim, é aquele cara que vai dizer, cara, a gente vai seguir por esse caminho aqui, o nosso produto é esse aqui, a nossa entrega vai ser essa, e a extração dos nossos agentes é essa, tá? O que eu percebi no mercado nos últimos 6 meses foi um surgimento muito grande de vagas de PO com base em IA, Project Managers com formação em IA. Eu entendo que o Brasil hoje, ele tem um lag em relação aos Estados Unidos. Eu já tinha visto isso surgindo nos Estados Unidos já no ano passado. No começo do ano passado, eu já mexo com LLM há 3 anos, mas não. Esse final de 2021, começo de 2022. Eu fui antes do GPT, eu já mexia com LLM na versão 3, já tinha brincado. Eu evolui muito em várias ferramentas e eu fiz até treinamento em 2A2, não sei se você conhece do Celso, que ele é professor da 2A2, ele faz vários treinamentos de graça para o público, né? E eu entendo que o mercado hoje, você exige uma pessoa que entenda a tecnologia, sabe orquestrar essa tecnologia, mas ela tem que saber operar dentro da empresa de como gerar valor com isso. Sim, é o que eu estava comentando contigo, ele tem que entender do negócio. E foi o que eu comentei no início. Não adianta... olha o tamanho, por exemplo, da responsabilidade que a gente tem, tá? Uma empresa está colocando a parte de estrutura comercial na nossa mão. Então, quem que coloca um estagiário na frente de uma equipe comercial? Quem é o doido de fazer isso, percebe? Então, não tem... O empresário não pode ser também, assim, tão cego, né? De dizer, cara, vou botar uma IA para trabalhar com esse tal. Não, tem um ciclo de vida, tem o entendimento da camada de negócio, né? Tem várias promessas na internet, né? Bote o bot para operar, bote isso aqui, atenda com aquilo ali, atenda com aquilo lá. Beleza, tranquilo. Quando chega na parte de, cara, vamos fazer o teu prompt, como é que ele vai atender?
qual é a base de conhecimento, quais são os teus serviços, qual é a missão, visão e valor da tua empresa, como é que tu quer que ele se comporte. Me diz uma coisa que é mais importante de tudo ainda, o que ele não pode fazer. Exato, é isso que eu ia falar. Quais são a quebra de objeção, quais são os fluxos operativos que ele tem que constar. O que ele não pode fazer. Teve um teste, né, que eu fui chamado para fazer auditoria num agente, teve um teste de um agente assim, Gui, o que ele não pode fazer? Eu vou descobrir. Cara, eu quero desconto. Eu quero desconto. Ele foi comigo no desconto, cara, o produto era R$800, ele foi comigo até R$100 de desconto e fechou a venda. Caramba. Então, assim, o que ele não pode fazer? Percebe? Então, assim, tu tem maneiras de ir trabalhando nisso, né? Restrições, por exemplo, não pode deixar uma IA simplesmente solta na tua empresa. Então, hoje, né? Restrições. Você não pode falar mano, irmão, tu não pode tratar por identidade de gênero, tu não pode, né, ser racista, tu tem que dizer isso. Não, mas a IA não vai fazer isso. A inteligência artificial, ela faz o que tu mandar e o que tu não disser para ela não fazer, ela faz, cara. Entendeu? Eu tive uma minha que perdeu a paciência com a cliente. Acho que a filha da cliente podia estar digitando a mesma coisa no celular, alguma coisa assim, e ela disse assim, olha, estou perdendo a paciência com você. Quando você quiser conversar, volte a falar comigo. Putz, entendeu, tio? Aquilo foi um choque. Mas a menina foi muito repetitiva, a cliente, né? Foi muito repetitiva no processo todo. Então, já sabe o que é interessante? Nos treinamentos das LLMs, né, tem um processo de reinforcement learning com human feedback, né? E esse processo, geralmente, as LLMs elas passam por um processo de refino para evitar esse tipo de resposta. Então, não sei se você está parte desse tipo de treinamento. Mas isso acontece muito, Renato, assim. Eu costumo dizer assim, a gente não treina agentes, na verdade, né? Nós formatamos agentes para operar. Esse treinamento que tu comenta, ele é um treinamento que ele acontece ou numa camada interna de empresa que levanta uma LLM para que ela possa tratar exatamente, fugir de toda essa regramento ético, vamos pensar assim, tá? Que ela não vai acontecer dentro de que ele acontece dentro de um LLM, de um agente que a gente opera hoje no mercado, tá? Mas hoje, por exemplo, assim, elas podem ficar muito soltas, tá? O pessoal diz que a LLM mais segura, entre aspas, nesse ponto de vista, é a Cloud. Não sei se você conhece, que eles são bem... O Cloud é chatinho de trabalhar. O Cláudio, ele é chatinho de trabalhar, cara. O Cláudio, ele tem umas travinhas ali. É justamente por isso, porque ele tem essas travas, justamente. Travas, tá? Se relacionar com o Cláudio, hoje é estranho a gente falar isso, né? Porque a gente tem que... como eu vou dizer assim, hoje é estranho até falar com os clientes, tá? Porque assim, olha, o agente Flor, o agente fulano, o agente ciclano, hoje não vai executar a função e o agente humano vai assumir a partir daqui. Então, é estranho falar isso com o cliente hoje, percebe? Dizer, o agente humano e o agente de IA. Mas é exatamente isso que a gente está falando, tá? Em determinado ponto, né, a gente precisa saber como se relacionar com o agente. Como eu vou falar com o Cloud quando o Cloud está dentro da estrutura? Tá? Ele é mais técnico, ele é mais, tipo assim, ele não é tão generativo, percebe? Ele é mais, não tão preciso, mas ele é mais aquela pessoa mais ríspida, né? Vamos pensar assim, numa estrutura que o pessoal entenda. As LLMs, elas têm esse comportamento, tá? Elas têm uma personalidade, né? Como se fosse uma personalidade, entendeu? De entrega de informação. Para que eu consiga chegar numa informação final, eu preciso ter um refino de prompt maior para que ele me entregue aquilo de outra forma. Então, por isso que muitas vezes o ChatGPT é a mais queridinha, digamos assim, não se adapta com todo mundo. Por exemplo, programadores, desenvolvedores, então, assim, é o Cloud. Né? Ou seja, na questão de estrutura que eu vou usar com o VS Code, que eu vou codar, que eu vou colocar, o Cloud performa muito bem com código, o Gemini muito bem com código, né? O ChatGPT já não, o 3O Mini, RAG para produção, desenvolvimento, programação, está vindo na esteira, mas não está tão apurado ainda. Um ponto que eu sou copywriter também, né? Eu trabalho em tech writing e copywriting. Uma coisa que eu noto, que inclusive que eu tenho bastante trabalho ainda, é validação de informação. Um dos grandes trabalhos que eu tenho é fazer fact-checking, basicamente. Então,
porque eu opero basicamente numa escrita híbrida, né? Então eu sou uma espécie de curador de informação. Eu acho que a IA não vai substituir totalmente o ser humano nessa função, tá? Eu, particularmente, é uma função que eu gosto muito de fazer, eu tenho prazer, satisfação de escrever e utilizar a IA como aliado nisso. Eu entendo que isso, inclusive, afetou muitos mercados de, sabe, o Fiverr, aquelas plataformas de serviços, de terceirização de serviço. Sim. Inclusive, o de-skilling afetou demais essas plataformas, né? Algumas pessoas falam que o agente de IA é uma ameaça direta para os freelancers. Não sei se você chegou a ver isso. Então, sim, e na verdade para todas as áreas, né, Renato, assim, hoje, por exemplo, tá? Se tu tens um processo na empresa bem definido, tem uma estrutura de trabalho com processos, tá? Não vou dizer processos bem definidos, mas com processos estruturados, né? Tu consegue dar férias para uma pessoa do financeiro durante 10 dias ali. 30 dias, Eu entendo, mas só vamos tentar pensar no freelancer. A gente tem no Brasil hoje, imaginemos que a gente tem uma economia de serviços de 40 milhões de profissionais. Mas eu vou chegar no freelancer, porque assim, Sim. tu vai dar férias para a menina ali de 10 dias, tá? A uma pessoa da equipe ou outra cumpre, tá? Chega ali, consegue acomodar, 10 dias a gente está falando que a empresa vai te dar férias para uma segunda-feira, né? Tu já vai chegar somente dali nas 7, na quinta-feira da semana que vem, tu está chegando, 2 dias é final de semana, ela já vai deixar preparado, por exemplo, se a empresa tem processo definido, né? O processo de pagamento é a cada 15 dias, por exemplo, ela já deixa tudo pago e sai de férias. Então é só para o cara poder arrumar o documento, tá? Se a pessoa tira 30 dias de férias e chama uma pessoa, um freelance, para cumprir o papel, né? E essa empresa tem um agente de IA que apoia o serviço financeiro, imagina como é que fica o serviço disso. E treinamento, base de conhecimento, acesso a toda a base de sistema, como é que eu faço um lançamento financeiro, como é que eu estou baixando um título, com quem é que eu falo quando eu estou com um problema no fornecedor. Então, assim, tudo isso são coisas que já ocorreram com a pessoa que ocupa o cargo. E Mas eu não vejo isso um freelancer fazendo, eu vejo isso um supervisor fazendo. Um cara que está de backup lá. Geralmente você tem uma empresa, um cara que cobre o outro. Eu não vejo isso como um freelancer exercendo. Mas para 30 dias não tem como cobrir uma empresa, 30 dias com processo definido. Tu faz esse tipo de cobertura quando a empresa não tem processo. Quando a empresa tem processo, tu tem tua férias programada, tá tudo certo. Eu vou chamar uma profissional que vai ficar circulando na empresa durante 3 a 6 meses, porque as férias do departamento administrativo tá coberta. Ela sabe que ela é uma temporária, percebe? Então, assim, e quando eu falo de processo definido, eu falo disso. É isso onde a IA se encaixa. Sim, não, mas eu estou me dizendo outras coisas. Imagina que você tem um orçamento, um budget, uma equipe de marketing, por exemplo, que você tem que fazer um blog, você tem que popular esse blog. Muita gente, quando veio o ChatGPT, falou: para que eu vou terceirizar isso se eu tenho GPT? Só que você tem que ter alguém para operar esse GPT. Isso aí eu te entendo. Isso aí, com certeza. Mas você tem a mesma lógica para a área fiscal, para as diferentes áreas da empresa. E essa demanda, as empresas contratavam no freelancer.com, nas várias nomes das plataformas que eu não vou lembrar, no Get Ninjas, só contratava no Upwork. Eu estou querendo dizer que você teve uma espécie de achatamento da demanda. E só depois de um tempo que as pessoas perceberam que sozinhas elas não iam conseguir, mesmo com a ajuda da IA, aí eu entendo que houve uma certa recuperação nesse mercado. Se você teve experiência ou não com esse mercado. Mas eu, por exemplo, lá para 2023, para mim, o segundo 2023 foi muito ruim, porque eu percebi no Brasil uma queda muito grande na demanda por serviço de marketing. Não foi uma experiência minha, é uma evidência anedótica. Eu percebi em 2024 que as pessoas já perceberam: poxa, não dá para falar que o GPT vai fazer tudo, então a gente tem que ter uma pessoa que saiba usar a tecnologia, vai operar com a tecnologia, mas você vai ter um ganho de produtividade junto. Então, assim, eu defendo o humano mais a tecnologia, não a substituição. Eu entendo que a gente vai ter Eu não quero ser substituído, Renato. Sim. Mas o seu nível de conhecimento é muito mais elevado que a grande maioria das pessoas. O que eu estou querendo dizer é: você tem um expert em copywriter, você tem um expert em edição de vídeo, você tem um expert. Esses profissionais, a gente tem
Quantas pessoas vivem de YouTube no Brasil hoje? Eu diria que a gente tem no mínimo 2 milhões de pessoas nesse mercado. De Uber é 1.400.000 recentemente. Uber não vai ser substituído tão cedo. Mas pessoal que faz editoração de vídeo, faz corte, pessoa que trabalha com transcrição de áudio. Você falou que transcrição de áudio, o GPT a gente já faz tudo. Eu entendo que tem demanda ainda por esse serviço, tá? Eu não sei. Como é que você vê transcrição de áudio? Acho que é um bom exemplo. Você acha que há serviço para freelancer disso? Transcrição de áudio hoje, cara, assim, como eu te comentei com o Diego que ele tinha ali, tá? Transcrição de áudio hoje, eu consigo botar, por exemplo, dentro do Gemini e trazer todo o áudio ali de uma palestra de 1 hora. Entendeu? Já traz pronto, já transcrito 1 hora e está transcrito com legenda. Com timestamp, tudo certinho, editado, bonitinho. Tudo certinho, entendeu? Vai depender muito do que tu vai pedir no prompt para tirar. Né? Como eu te comentei ali, eu fiz uma entrevista fake, até publiquei nos grupos lá, fiz uma entrevista fake e pedi para o Gemini trazer como eu estava me apresentando nessa entrevista fake, e daí ele comentou os meus traços de sobrancelha, baixar, levantar, passar a mão na barba, de estar nervoso, né, de pedir, né, que de certa maneira empática e simpática, que eu estava realmente precisando da vaga de emprego, né, que eu me escorei na mesa, eu me coloquei mais à disposição, eu trabalhei um pouco com as mãos, tudo isso pontuado minuto e segundo, dentro da estrutura, né, daquele pequeno vídeo, assim, de acompanhamento ali. Então, assim, hoje, por exemplo, transcrição de áudio hoje é um dos serviços que eu cobro para fazer. Então, mas deixa eu só perguntar. Imagina que as pessoas que estão assistindo a gente, vamos usar isso como uma persona para o nosso skill. Se a pessoa só oferecia esse serviço, ela vai ter que oferecer esse mais outra coisa. Ela vai ser atraente, não contratante. Se ela só oferecia, por exemplo, redação, né, de redação de legenda, transcrição de legenda, transcrição de texto, transcrição de áudio, eu te digo que ou ela acelerou o processo para fazer a entrega, fez um rebranding dela e melhorou a carta de serviços, ou então ela morreu. Tá. A gente tem uma pergunta aí do Anderson. Anderson, pode falar. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite aí para estar participando. Semana tenho muito apreço aí pelo Gessé. O Gessé para mim é um irmão e a gente se conhece há muitos anos e a gente tem acompanhado a transformação da parte de inteligência artificial. O Gessé se especializou muito nisso e, cara, para mim hoje a nível Brasil ele é um cara ímpar referente à inteligência artificial, automação de processo. E a gente estava conversando um tempo atrás, e até surgiu um assunto agora, foi semana passada, numa empresa que eu atendo, e estão colocando um sistema de autoatendimento para vendas, e estão cogitando a questão de colocar uma IA para poder fazer o atendimento. E aí o pessoal do vendedor estava reclamando, enfim, estava discutindo, eu estava falando até com o gerente lá, eu falei para ele, cara, entende o seguinte, é uma evolução. Se não fosse a evolução, se não fosse vir, a gente teria que caçar hoje para comer. E hoje, querendo ou não, a gente vai no supermercado e pega a comida já pronta. Verdade. Então, não tem como lutar contra isso. Não adianta tu chegar e dizer assim, olha, eu vou quebrar meu cartão de crédito, não vou usar mais cartão de crédito. Eu vou quebrar, e eu agora vou lá e vou caçar minha própria comida, pegar meu próprio alimento. Isso não existe. Então, não tem como tu brigar. Ao invés de brigar contra uma inteligência, contra um LLM, com uma automação de processo, na verdade tem que repensar como que tu vai te qualificar e como que tu vai integrar isso na tua vida. Porque não é mais tu, e sim são os jovens que estão vindo aí, que, cara, é agilidade. Então, antigamente a gente tinha que estar sempre buscando, descobrindo. Hoje em dia, tu tem com quem discutir. E tu não precisa discutir com uma pessoa que não sabe. Tu pode discutir com o ChatGPT, com a inteligência, e tá tudo bem. Aí eu falei pra ele, cara, não pode ficar chateado que vai entrar um processo de automação. Mas sim, tu tem que ficar alegre que tu tá entrando num novo espaço que tu possa, de repente, melhorar o teu time para poder fazer uma qualificação melhor, para poder fazer um outro tipo de atendimento, para poder... Porque a mesma coisa por 5 anos tu pode fazer, mas daqui para frente mudou e tu tem que aceitar. É assim que funciona.
brigar vai ser o maior problema para ti. E aí, quem não entende isso tá fora. A gente olha os bancos aí. O bancário que não entende que ele tem que se qualificar para assumir uma posição acima, que não é mais aquele negócio de entregar dinheiro que os caixas eletrônicos vão assumir, e nem tinha IA, nem tinha inteligência artificial quando o caixa eletrônico assumiu, não tinha nem inteligência artificial quando o cartão de crédito começou a assumir, né? E não é a culpa da IA, e sim eu vejo que é a qualificação como pessoa mesmo. A gente tem que se diferenciar como pessoa. Queria Anderson, agradecer queria pela fazer minha um ponto. colaboração. A IA hoje ela está evoluindo numa velocidade 2 vezes maior do que a lei de Moore. Você chegou a ver isso, já sabe? Não, ainda não. A velocidade está de 2 a 3 vezes maior do que a lei de Moore. Então, assim, é absurdo. A curva exponencial é aquela evolução dupla, como é que me chama? Dupla exponencial. De exponencial. Então, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, olha, a aceleração da tecnologia, você tem que imaginar o seguinte, o que antes mudaria em 20 anos, está acontecendo em 3, 4 anos. Então, a gente tem que pensar, o que eu entendo é o seguinte, a gente vai ter que subir na cadeia de valor, né, então, de entrega. Então, a pessoa que fazia só atendimento, ela vai ter que incorporar alguma outra função no que ela fazia. Ela vai ter que incorporar o agente de IA no escopo dela, e ela vai ter. Eu entendo que cada vez mais, para o ser humano, está o papel de coordenação, está o papel de colaboração, está o papel de criação em rede de valor. Você concorda, Gessé? É um pensamento sistêmico. Esse profissional novo que está vindo, eu gosto muito de trabalhar na linha do futuro do trabalho, né? Inclusive, estou para lançar um livro, a Gladys é testemunha minha, estou desde o ano passado já para fechar o rascunho desse livro, espero em breve. Basicamente, a gente pensamento sistêmico, a gente tem que saber olhar a empresa como um sistema complexo, como você opera dentro do sistema complexo. Só que a gente tem que entender o seguinte, todos vão conseguir alcançar esse grau de maestria? Se não, o que a gente precisa fazer para ajudar aqueles que ficaram pelo caminho? Qual que é o seu ponto de vista, Jansa? E Anderson, já que você está na discussão, gostaria também que você desse sua contribuição. Fala, Anderson. Ô, Renato, só para saber se você está me ouvindo aqui. Eita, Essa é uma pergunta de $1 bilhão. Só para se Né? lembrar que eu continuo. Como é que a gente vai ajudar os que ficaram pelo caminho? Putz, isso aí dá um belo de um artigo, hein? Não se preocupa que já está produzido. Isso já faz parte dos capítulos do meu livro. Mas eu posso publicar também a parte. Show. Por pior que possa parecer o que eu vou dizer, a gente vai tentar, mas tem gente que vai ficar. É assim com a educação hoje, foi assim com a educação no passado, foi assim com a abertura e disseminação de universidades no Brasil todo, foi assim com a abertura do financiamento estudantil no Brasil todo. E o que nós continuamos vendo hoje na estrutura de trabalho? Que as pessoas, ainda existe um nível de analfabetismo, ainda existe um nível de não entrega, ainda existe um nível, né, de, vamos pensar assim, vamos falar a realidade, né, mediocridade de pensamento, né, aonde hoje, né, eu comentava hoje ainda com uma mentoria que eu fiz hoje pela manhã, que eu disse assim para ela, não se preocupe em escrever errado, o ChatGPT hoje está sendo o maior disseminador da língua portuguesa errada possível. Porque tu escreve errado, ele entende, cara. Deveria ser o contrário, entendeu? Se tá errado, ele deveria te dizer, não entendi o que você falou, escreva certo, percebe? Porque hoje a gente está indo para esse mundo, e cada vez mais. Então, se cada vez mais a gente está simplificando a educação, né? Mas a gente está melhorando, está tendo mais acesso a canais e tudo mais, mas a educação está ficando cada vez mais simples. E o simples que eu quero dizer eu tenho filhos, Gladys tem filho, galera daqui da volta tem filho. Em determinado momento, como é que está o ensino do teu filho? A gente já teve em algum momento aquele comparativo da prova da 5ª série que o meu avô fazia, da 5ª série que o meu tio fazia, que eu fazia, o que o meu filho está fazendo? Nesse ponto eu falo sobre a simplificação do ensino. O que nós deveríamos fazer, e digo que enquanto o Brasil, nós estamos ficando para trás,
Nós queremos hoje fazer o seguinte, vamos colocar a inclusão digital na mesa, na escola, né, dos nossos filhos, na educação pública, tudo mais. Gente, perfeito, concordo, tá legal, mas do outro lado do mundo, estão ensinando a fazer conta de pauzinho, conta de dedo, estão ensinando a não usar o celular na sala de aula, não ter o chat GPT para ter auxílio, estão ensinando a fazer churrasqueira, estão ensinando a varrer a escola, estão ensinando valores enquanto sociedade. Então, assim, não vai ser digo assim, não vai ser a IA que vai ser a virada do negócio, percebe? Antes de passar a palavra para o Anderson Pedro, deixa eu introduzir um conceito muito importante. A tecnologia, assim como ela simplifica, ela também permite um ganho cognitivo, tá? E muitos estudos recentes apontaram que a tecnologia, ela pode desumanizar, o excesso de consumo de tecnologia pode desumanizar o ser humano, tá? Mas você também tem o detox digital. Então, a tecnologia, ela tem que ser vista como uma ferramenta. Não sei se vocês já ouviram falar de Marshall McLuhan, ele falava que o ser humano cria tecnologia e a tecnologia nos molda em retorno, né? Tipo assim, ele falava que a tecnologia é a extensão do ser humano no ambiente, e tem uma frase famosa dele que se aplica a IA, que é a gente cria a IA e a IA nos recria de volta. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente não quer que a IA nos recrie com os vieses da IA, entendeu? Então a gente vai estar lascado. Então a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que estar no processo. Aí entra um segundo conceito, que é o Human in the Loop. Então, quando você tem o desenvolvimento de uma tecnologia muito crítica, você tem que ter, dentro do processo decisório dessa tecnologia, você tem que ter um ser humano que vai estar supervisionando o processo. Eu entendo que, eu já falou o seguinte, ok, o que a gente faz com as pessoas que ficam no caminho? A gente vai passar por aqueles 3 processos que eu falei hoje. É o reskilling, é o upskilling e o de-skilling. O de-skilling, ele vai afetar muito quem? Quem é expert em alguma área do conhecimento. Essa pessoa, para poder continuar tendo rendimentos altos, ela vai ter que ir para o empreendedorismo. Se ela continuar só numa empresa, ela vai ver o valor dela, hora dela cair. Vai ser muito bom o de skilling para uma pessoa iniciante ou intermediário. Ele vai usar um copilot da vida, ou ele vai produzir igual um sênior. Beleza. O empresário, maravilha. Ele vai adotar a tecnologia, ele vai colocar lá 2 ou 3 sêniors, e ele vai fazer a mesma entrega do que 10 pessoas faziam. Gessé, se você quiser comentar um pouquinho isso, a gente já passa a palavra para o Pedro. Não, pode passar para o Anderson. Anderson, acho que o Pedro levantou a mão primeiro. Pedro, por favor. Manda ver, Pedro. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, uma honra enorme estar aqui aprendendo com vocês. Eu não sou formado em tecnologia, não, mas eu estou bastante preocupado, né? E eu tenho uma formação interdisciplinar. Sou advogado, mas eu tenho mestrado e doutorado em sociologia, né? E na sociologia eu aprendi a fazer muita pesquisa empírica, essas questões. E chegou um determinado momento que a gente percebeu a questão dos dados, né? Da análise de dados, que estava segmentando mesmo. Quem sabe está dentro, quem não sabe está fora. Aí isso eu investi um pouquinho nessa coisa e da programação, sabe? Eu não sei nem de perto igual vocês, nem de perto igual o Gessé, igual o Eduardo, igual a turma aqui do grupo, né? Mas eu aprendi um pouquinho de análise em R, né? E é uma coisa que eu estava preocupado, porque assim, não, tem que aprender. Se você não souber uma linguagem de programação, você vai ser fulminado pelo mercado de trabalho, né? Agora vem a IA e ela vai vir isso de cabeça para baixo, entendeu? Vira isso de cabeça para baixo e o que eu vejo agora uma super valor, assim, uma tendência de valorização das ciências humanas, entende? Assim, porque nas últimas 3, 4 décadas, o pessoal das exatas estavam ganhando mais do que nós das humanas, né? O direito, nós sofremos muito, o pessoal do direito, com saturação no mercado de trabalho, a gente sofreu demais. E o pessoal das exatas estavam com os salários melhores, as condições de trabalho melhores, os empregos melhores. Assim, essa coisa da linguagem de programação também, a gente tem que aprender isso, senão a gente vai ficar para trás, né? Agora a IA vem e muda tudo. Como que vocês veem isso? Assim, Pedro, eu posso responder primeiro? Claro. Tá vendo? Não sei se vocês acompanham, mas um dos pontos de desenvolvimento de um país é a quantidade de engenheiros que eles formam, né?
É basicamente o que acontece a gente tem que entender que os engenheiros eles têm que ter uma demanda. Se a gente formar um profissional extremamente qualificado, você gastou 5, 10 anos desse profissional. A mesma coisa para a medicina. A IA, ela vai vir como um suporte inicialmente. O que a gente tem que tomar muito cuidado é aquela falsa ideia de que a gente vai pensar, poxa, vamos automatizar aqui um setor, vamos fazer aquela economia rasa, né, de profissionais, que na verdade isso vai te afetar depois no longo prazo. O seu concorrente, ele vai valorizar o capital humano, ele vai usar uma tecnologia como um aliado. Então a gente tem que entender que quando a gente trabalha uma política pública, por exemplo, ou a questão da automação, a gente não pode olhar só um setor específico, a gente tem que entender, porque tudo é interdependente, né? Então, tudo é interrelacionado. E eu entendo a questão da área de humanas, que pode ter sido não muito valorizada, mas hoje eu vejo, existe também, mesmo na área de exatas, existe essa questão. Eu sou uma mistura de exatas e humanas, tá? Minha formação. Eu entendo que a gente não pode ter, porque um foi privilegiado, o outro não foi. Eu entendo que a gente está tudo no mesmo barco, e a gente tem que entender que a tecnologia hoje é uma habilidade transversal, não é uma questão de um ou de outro. Anderson, por favor. Olá. Opa. Bom, essa questão de quem fica pelo caminho, Renato, que nem o GC falou, ah, algumas situações são inevitáveis, isso é fato. Porém, eu particularmente, eu não sou, tipo, eu tô na metade. Eu peguei a época que entrou a telefonia celular, para ter uma ideia. E, e quando começou a telefonia celular, tinha aquele negócio, como é que as pessoas vão se adaptar a celular? As pessoas mais antigas vão se adaptar a celular? Ou de que forma que elas vão se adaptar? De que jeito vão se adaptar a celular? O meu pai e minha mãe se adaptaram a celular e, cara, e hoje eles usam muito mais celular do que até mesmo eu. Eles se comunicam muito mais com o celular, até mesmo eu. Existe, às vezes, eu acredito que um receio por não entender tamanho avanço que está vindo. Essa aceleração que nem tu falou é muito grande e existe o receio. Porém, por outro lado, eu já vejo que existem coisas vindo a nível de tecnologia que jamais foram alcançadas. Por exemplo, pessoas que às vezes precisavam ligar e desligar uma luz, antigamente teriam que sair da cama ou pedir para alguém, daqui a pouco uma pessoa acamada, alguma coisa assim, teria que. Hoje, com voz, tu consegue ligar e desligar a luz, graças ao avanço tecnológico. E se a gente for olhar, alguém ficou para trás? Sim, sempre vai ter, isso é um fato. Agora, cabe essas pessoas, cabe a gente, vamos lá, eu já coloco assim, cabe a gente ver o futuro, porque daqui a pouco a gente pode estar com medo de ser aquele cara que vai ficar para trás. Ser aquela pessoa que vai ficar ali atrás, porque vai avançar tanto que daqui a pouco não vai ter. Como eu trabalho com programação há 18 anos, tipo assim, tu perceber que um chat GPT hoje, o cara vai lá e desenvolver software, cara, tudo bem, pode desenvolver, pode elaborar, só que tem coisas que não vai mudar. A regra de negócio, o conhecimento a nível de região, de local, isso tudo ainda vai seguir. Pode se modernizar? Sim. Pode se trazer um avanço? Sim. Vendas, pequenos negócios que tem hoje em bairros e até mesmo coisas, tem máquina de cartão, pagamento, tem inteligência artificial para poder melhorar a parte de de antifraude. Então tem uma série de coisas que se forem levar pelo lado que não poderia ter, não tem como brigar, não como dizer. E eu acredito que a gente, como estamos no meio do caminho, temos que todos os dias nos reinventar. Eu sou assim, ó, já sei a prova que é um cara que saiu do mundo de corporativo, se reinventou e avançou muito mais pela vontade e capacidade. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de criação e eu acredito que ele tem a capacidade também de querer se
mas vai de cada um. Isso não existe uma solução, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai interpretar de um jeito. Tem pessoas que vão odiar, tem pessoas que vão criar um bunker, se fechar e vão dizer assim, as máquinas vão dominar o mercado. Mas não é bem assim, eu acredito que não é bem assim. É um ponto. Eu acho que a gente tem que entender, basicamente, das profissões que serão mais afetadas em quantidade. Quando a gente trabalha esse conceito de skilling, a gente tem que providenciar caminhos, como se fosse uma escadinha que a pessoa vai trilhar. Então, do ponto de vista que eu vejo, é o seguinte, como que um analista, ele passa de uma situação X para Y, entendeu? Que habilidades que ele tem que aprender para ele poder ser útil no mercado de IA, entendeu? Eu já vou um pouco mais longe, Renato, assim, eu hoje, assim, como eu opero muito com varejo, tá, e a parte de B2B, mas também a questão de atendendo o B2C, tá, ali, por exemplo, profissionais, né, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e tudo mais, eles não gostam de ser atendidos por IA. Esses profissionais, quando fazem os seus pedidos para outras empresas, não gostam de ser atendidos por IA. É uma questão de mercado, é uma questão de interpretação, é uma questão de olhar para o mercado e dizer o seguinte, cara, eu vou ofertar IA para quem é meu fornecedor, né? Ou seja, é meu cliente B2B, ou vou fornecer só para o meu cara que é B2C, tá? Então, assim, isso já começa a entrar no mercado dessas duas formas. Então, assim, como o agente de IA no nosso universo de trabalho, né, ele está afetando, né? Como está afetando a estrutura hoje, o agente de IA na estrutura geral? Quando a gente fala de o analista, o arquiteto, o engenheiro, aquela coisa toda, eu quero trazer um pouco o ponto, assim, vamos falar sobre, digamos assim, habilidades tão técnicas, vamos falar sobre habilidades não tão técnicas de atendimento no dia a dia, porque isso eu considero que não vai morrer, sabe? O atendimento, por exemplo, assim, uma vez até um artigo hoje que estava no grupo de liderança feminina, se eu não me engano, sobre etarismo ali, até 2050, mais de não sei quantos por cento da população vai ter 76 anos, aquela coisa toda, tá? Então, ok. Quando a gente fala sobre isso, já é uma das coisas que me afeta hoje o meu trabalho. Por que eu digo que afeta hoje o meu trabalho? Porque eu não posso ter um agente de IA para uma pessoa que vai fazer o atendimento, que a pessoa tem problema de catarata. Ela não vai conseguir digitar direitinho no WhatsApp, entendeu? Por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Uma tratativa que aquela pessoa tenha um atendimento. Por quê? Porque antes ela pegava um telefone, ela ligava para o comércio e ela falava com um atendente humano. Então, hoje, o que acaba acontecendo? Uma IA vai fazer o atendimento dela hoje. Perfeito? Já consegui. Deixa o analista para fazer mais atendimento de texto, né, o cara comercial, e deixa a IA para fazer o atendimento da pessoa. Tá? Nasceu outra situação também. Essa é mais uma pergunta, mas você ainda precisa da pessoa para os casos específicos. Você não pode eliminar 100% do atendimento. Não estou falando nem eliminar, estou dizendo exatamente isso, tá? Que eu não vejo acontecer isso, digamos, numa escala de substituição em massa, né? E que nem as pessoas também vão ficar, por exemplo, assim, quando o pessoal comenta, né, já falando de renda universal, estrutura, né, domínio das máquinas, aquela coisa toda. Gente, a grande maioria da população, falando de empresa, é Simples Nacional. Simples Nacional, olhe lá se o cara consegue ter um budget lá para poder implementar alguma tecnologia que ele já não coloca forçado com um RP da vida, porque ele é obrigado a emitir nota fiscal. Então, ele já tem que ter aquilo ali forçado, ele já é obrigado a pagar o contador forçado, sabe? A estrutura é pesada para ele naquele momento ali. A última coisa que ele pensa é dizer o seguinte, tá, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar um agente de IA, vou tirar uma pessoa, mas quando ele se depara com a realidade, que é o quê? Os meus consumidores aceitam ser atendidos por um agente de IA, ele vai acabar ficando com a pessoa. Eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero mais lucratividade, essa é uma venda bacana, e é uma venda que a gente se posiciona para o agente de IA. Ele vai ajudar a vender mais, ele vai atender 24/7. Nesse ponto, tu teria que ter 3 pessoas fazendo escala durante 8 horas, pagando adicional noturno, pagando... Enfim, o agente de IA faz esse papel, ele trabalha de madrugada. Nesse ponto, sem discussão. Agora, o outro contraponto
Quem vai atender amanhã de manhã quando chegar os pedidos? Qual é o processo que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de pedido? Eu estou preparado para atender esse monte de pedido que está chegando de noite, no outro dia de manhã? O meu cliente que não entrava em contato comigo de noite, está entrando agora. Amanhã pela manhã, ele vai ser atendido em quanto tempo? Qual é a jornada do cliente da empresa que eu tenho agora? E eu estou falando, gente, de um único atendimento, de um único agente de ato, que melhorou um processo de atendimento comercial que a empresa não está preparada para receber. Você está querendo dizer que o agente de IA vai gerar um gargalo? Ele vai gerar mais demanda pela maior lucratividade, o que gera o gargalo. Tá, mas vamos tentar decompor isso. Você falou que gerou um aumento de demanda. Você ser mais eficiente necessariamente gera aumento de demanda? O agente de IA está sendo mais eficiente. A equipe que está atendendo continua na mesma jornada. Não, eu entendi, mas você falou que vai ter aumento de demanda em função do agente de IA. Você atender mais rápido necessariamente provoca o aumento de demanda? Aí que tá. Sim, eu recebo mais pedido. Tá, mas você vai ter que ter uma atração na ponta, você vai ter que ter mais campanha rodando, você vai ter que ter algum... Não necessariamente, é uma mudança que eu noto naturalmente e organicamente. As pessoas não conversavam com as empresas depois do horário. Elas estão sendo atendidas e passam a conversar e fazer pedidos meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã. É natural, é um processo natural. Depois que eu descubro que eu sou atendido, depois que eu descubro que eu posso lançar o meu pedido para a nuvem, eu jogo fosse atendido. Perfeito, mas agora eu quero tentar dar um outro enfoque nisso. Porque quando a gente fala de skilling, agentes de IA, e a questão do mercado de trabalho, a gente tem que pensar isso em termos de política pública. Vamos imaginar que a gente é um advisor do legislativo brasileiro e a gente vai ter que dar algumas ideias para, por exemplo, ok, para a empresa X ou Y, eu vou ter esse ganho X, o gargalo Y, mas eu vou ter, por exemplo, X ou 10 ou 20 pessoas que deixarão de ser contratadas, fazer uma função que o agente de IA passou a exercer. Ok, essas pessoas teriam que ser mapeadas, e teria que ter um entendimento em escala quais são os nichos mais afetados. Então a gente já pode pensar em atendimento ao consumidor, a gente pode pensar em processos repetitivos, e já sabe, preciso da tua contribuição para você me trazer os outros processos. Assim, atendimento ao consumidor, a gente pode pensar, por exemplo, em qualquer área, tá? Vou te dar um exemplo aqui. O Fint, no último lançamento que ele fez, né, do Outlander dele lá, ele usou 7 pessoas, faturou 20 milhões de reais e trabalhou com não sei quantos agentes de IA. Todo o processo dele é automatizado. As 7 pessoas... De infoproduto, Exatamente, infoproduto. Então, assim, é atendimento ao consumidor, é infoproduto, é atendimento ao consumidor. Todo o processo é automatizado, todo o processo é checado de ponta a ponta. Quando eu quero cancelar, ok, cancela. Roda o processo, te entrega. Terminou. Com quem é que eu falo na equipe que deu problema no meu cartão de crédito? Com um agente de IA. O que eu faço agora? Tente outro cartão. Não é a resposta que um atendente iria te dar. Tente outro cartão. Faça no boleto. Eu faço no boleto para ti, parcelado em 12 vezes. Então, todo esse processo já aconteceu, na verdade. O que hoje a gente está tendo uma visão, na verdade, hoje, é aquele negócio que nem o Anderson comentou. Né? Vai colocar o agente de IA. Eu comentei com a menina, o que eu vou fazer? Tu vai fazer o quê? Tu vai atender os clientes de uma forma mais rápida, mas sem te preocupar em ter uma pressão tão grande para que o cliente que está chegando está demorando para ser atendido. Pronto. Né? Hoje, a gente consegue um nível de maturação, de contexto e base de conhecimento tão grande que as pessoas às vezes se perguntam, né? O agente, ele é agente ou ele é uma pessoa que me atendeu? Né? Então, assim, cara... É o teste de Turing, né? Aí você está falando de teste de Turing, né? Quando eu recebo esse tipo de elogio, eu fico super feliz, percebe? Esses dias um agente nosso tratou uma questão de velório, uma questão, né, de que a pessoa não pôde ir até a loja porque tinha falecido o sogro, aquela coisa toda. Ela foi super empática, ela atendeu com gratidão, ela se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário, percebe? A pessoa mandou beijinhos e coraçãozinhos, e a gente recebeu, né, o print do atendimento, entendeu? Para nós isso é fantástico, mas demonstra que o quê? Que a jornada está acontecendo bem, o atendimento está legal, as pessoas estão aceitando, né? Mas, de novo, não são todas as pessoas que aceitam. A gente também tem, né, dentro desse universo de atendimento, como agentes de IA, que vão tirar o trabalho,
nós também temos a resistência dos próprios colaboradores. Essa é uma coisa que eu percebo, já utilizando também como próprio utilizador desse tipo de tecnologia, é que eu entendo que o agente substituiu a URA. Lembra que tinha a URA? Só que a URA, você precisava apertar 9 ou 0 para falar com o atendente. Tem coisa que você vai precisar falar com o atendente. Porque o case que você está querendo, às vezes não está mapeado. Então, você precisa ter... Não adianta... Eu vejo, às vezes, uma implementação muito adequada de, vamos economizar seres humanos atendendo, ou vamos fazer de um jeito que se torne tão chato para o consumidor que ele desiste. Sim. Aí ele tem que pegar e ligar 3 vezes, 4, 5 vezes, ele Sim. tem que mandar e-mail reclamando, e depois vai no Reclame Aqui, afeta a marca, afeta o branding. Por quê? Porque a empresa tomou uma decisão, que é uma escolha, de tornar o processo tão chato que gera uma dissonância cognitiva que a pessoa vai desistir, só que ela tem um problema não resolvido. E aí ela pega, ela vai para o concorrente, que o cara liga e tem um atendente humano que atende em 30 segundos. Então, assim, Eu passei por... Fala, Paulo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta extremamente técnica para os palestrantes aí. Então, quem está no meio do furacão, né? Por exemplo, você falou de analista, servidor, enfim. Ele não tem uma programação, tipo Python, ele opta por no-code, low-code. Ele tem condições de desenvolver agentes de IA, porque assim, chegou a Manus, né? Manus que sugestiona que vai entregar agentes já prontos. Como é que vocês pensam sobre isso? Assim, vocês acham que é necessário voltar e fazer uma programação? Isso. você pode reformular? Não, então, para quem não tem programação... Tá, Opa, entendi. melhorou? Tá. Para quem não tem programação, ele está no meio do furacão. Quero dizer que precisa se atualizar e desenvolver Sim. agentes de IA. Então, vocês acham que é necessário ele procurar um Python, procurar uma programação, ou ele pode seguir uma linha no-code, low-code, e, por exemplo, a Manus, ela já oferece uns agentes aí, sugestiona que já tem agentes prontos. O que vocês acham sobre isso? O Gessé, ele é um dos maiores especialistas de N8N que eu já ouvi falar. O Gessé, ele pode dar aula para a gente sobre esse tipo de automação. Fala, Paulo. Então, cara, assim, dá uma aula para a gente. Vou colocar assim, tá? Vai muito das ferramentas que tu for utilizar para quando a gente começa a classificar no-code e low-code, tá? Então, o que eu vou considerar com essa pergunta que tu fez, tá? Quando a gente vai passar uma instrução, por exemplo assim, quero analisar uma planilha de dados, né, não muito grande, aquela coisa toda, mas do meu dia a dia, analista financeiro, aquela coisa toda, né? Formata o teu chat GPT, paga o chat GPT Plus, formata ele com o GPT, né, com o entendimento de dados, uma base de conhecimento, ele já tem acesso à internet e tudo mais, sobe a tua planilha, por exemplo, pede uma análise do teu TRE, e ele vai te dizer o teu índice de liquidez. Feito. Não teve nada de programação, não teve uma linha de código, somente prompt, né? E aquilo ali, digamos que agilizou o teu dia em alguma coisa de trabalho, né? Ok. Eu também venho da área financeira, então também tenho os agentes financeiros, eu coloco lá um balanço, ele me dá um índice de liquidez seca, me dá um índice de liquidez líquida, né? Ele vai lá e me analisa o percentual do estoque com relação ao caixa, ele me dá algumas inferências com relação a fornecedor, estoque e caixa, que aí a gente sabe que se tem muito estoque, muito fornecedor, pouco caixa, a empresa está com problema, correto? Então o marketing está trabalhando, aquela questão da... Então ele faz essas inferências, tá? Isso é zero programação, não tem nada aqui. Só que tu não saiu de dentro da plataforma do ChatGPT. Tu pode passar isso, né, para... Paulo caiu ou Paulo está aí? Estou aqui, estou ouvindo bem. Então, assim, quando tu passa isso para uma outra plataforma, digamos, tá? Que é onde tu vai, por exemplo, assim, vamos pensar assim, Renato, vamos pensar lá no Chatbase, tá? Vou levar lá para o Chatbase. O Chatbase já te prometeu uma API por vias de fato é código, então tu vai trabalhar com low code. Sim. Baixa programação, mas tu precisa ter um entendimento de lógica.
Para quem vem da parte financeira, exatas e tudo mais, não é tão complicado, porque tu tem que fechar Lé com CRE, ou seja, um endpoint de um lado, um start point de outro, eu mando uma informação, ela chega, processa e devolve, tá? Então, tu mudou só do chat GPT para uma outra plataforma que vai processar um outro vínculo de informações. Então, Chave valor, né? e Chave valor. vai processar outras situações ali, tá? Agora, assim, vamos lá. Cara, eu quero fazer uma entrega de um produto com processamento de dados. Não vai ser low-code, não vai ser no-code, vai envolver, né, banco de dados, vai envolver Python, vai envolver código, né? Não vai existir uma entrega, tá? E até propriamente, como eu disse mais no início ali, né? Eu tenho me revoltado um pouco com essa estrutura de propaganda de mercado, aonde, não, vem para cá, cai no meu curso, faz isso, lá aqui, não sei, vai ganhar, não precisa saber programação, mentira. Os melhores agentes de IA que entendem a estrutura de trabalho hoje, eles passam por programação, por o mínimo que seja. Os meus agentes de IA que eu trabalho hoje com memória e contexto, eles passam por consulta em banco de dados. Que a memória é guardada onde? Esse é, De dados. eu posso dar um outro enfoque nesses últimos minutos? Eu acho que tem uma coisa muito importante. Vocês já ouviram falar do paradoxo de Jensen? É o paradoxo de quanto mais se usa uma tecnologia, maior é a sua utilização. Você já viu esse paradoxo? Sim. Então, eu tinha lido aquele manifesto do Mark Anderson, Tech Manifesto, você já leu? De 2023. Ele fala o seguinte: por mais que você automatize, você vai ter o trade-off, porque o cara vai ter que gastar o tempo dele para gerenciar uma automação. E às vezes é mais barato para ele automatizar, por mais que ele faça melhor algo, é mais barato para ele contratar outra pessoa, porque ele não vai ter o trabalho de pensar em fazer aquilo. Você acha que é válido esse raciocínio? É extremamente válido, e é onde eu ia chegar no ponto seguinte, né? Tu já deu a navalha na carne, já, isso é verdade. Tá? Porque assim, Paulo, o que vai acontecer? Quando a gente quer fazer um produto de um agente com qualidade, a gente vai precisar partir para plataformas, e agora, como o Renato comentou, invariavelmente elas vão precisar banco de dados, vai precisar de servidor, vai precisar de manutenção, vai precisar de backup, e tudo isso é linha de código, é tela preta e código. Entendeu? Não existe botãozinho para clicar para lá e para cá. O que a gente vê é a tela funcionando, mas por baixo. A instalação de VPS limpa do zero com limpa é código. Como que eu vou instalar lá? Como é que eu vou deixar aquela plataforma escalável, segura? Como é que eu vou fazer o firewall? Como é que eu vou trancar aquela porta? Como é que eu não vou sofrer ataque? Aonde eu vou colocar o registro? Como eu vou apontar? Para onde vai? Percebe? Eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu não estou dizendo que isso é impossível. Não, mas estou dizendo que, reforçando que o Renato, a escala para chegar lá não é a venda de mercado no-code, low-code. De outra forma, não é impossível que nós tenhamos agentes de IA operando para nós. Por exemplo, tá? Tem humanos que chegou agora no mercado, está revolucionando, né? O nosso mano da nossa China lá, beleza. Contrata humanos, bota ele para operar contigo na tua tela do teu PC, perfeito. Né? Tem o Google Gemini, Stream Screen, se eu não me engano, ali que é o nome, ele vai analisar a tua tela, vai te dar composição, vai dizer como é que tu trabalha, aquela coisa, vai olhar o código que tu está desenvolvendo, vai te dizer onde é que está o erro, percebe? Você não está respondendo um ponto vital. Mas o perguntado era o trade-off. Olha, eu posso automatizar, mas eu não vou fazer isso, que eu vou contratar o fulano, porque o fulano pode ele fazer, por mais que ele não faça tão bem quanto eu vou ter que ter um trabalho administrativo maior para gerir essa automação, se eu posso contratar o freelancer. É isso que eu estou te perguntando. Sim, não, mas eu vou chegar lá. Eu digo assim, depois de passar por todos esses pontos e eu descobrir que eu, fazendo dessa forma, eu vou levar X tempo, e aí eu vou ter essa curva de aprendizagem, e vou ter que dormir preocupado, eu chego no ponto do Renato. Eu vou contratar alguém para fazer para mim. Entendi. Então você percebia essa responsabilidade. Exatamente isso que a gente passa. Não devo assim, hoje eu passo não, né? Mas que eu encontro pessoas que estão chegando no mercado e começam exatamente nessa estrutura, né? Não tem essa maturidade ou da pergunta, né? Ou de tentar entender aonde eu estou botando os meus pés
para depois vir com problemas que a minha consultoria resolve. Por exemplo, meu servidor está sofrendo ataque, o que eu faço? O que tu faz? Me dá o usuário, chave e senha, eu vou chegar lá, eu vou configurar teu firewall e vai fechar e vai parar de ter problema. Percebe? Eu estou perdendo mensagem no WhatsApp. Fácil. Me dá o usuário, chave e senha. É um outro ponto muito importante, Gessé. Então, o que eu percebi aqui nessa conversa? Se eu começar a absorver os serviços que eu terceirizava, eu vou ter um aumento de risco na minha operação, porque eu vou ser o responsável legal por aquilo que eu terceirizava e a pessoa tinha uma responsabilidade sobre aquele serviço. Se eu não mais terceirizo e eu incorporo isso na minha estrutura e eu automatizo isso, entre aspas, o dono da API ou a empresa terceirizada teria uma responsabilidade legal sobre isso, mas eu tenho uma responsabilidade solidária a isso. Por quê? Porque eu decidi incorporar isso dentro da minha estrutura, e se eu não estou terceirizando a responsabilidade, a última pessoa que responde sobre isso sou eu. Sim, não vai ter escapatório, tu não vai dormir tranquilo, a verdade é essa, percebe? Então você concorda que ainda haveria um espaço para a contratação de serviços, Sim. desde que você alivia a carga de responsabilidade do empreendedor que está... Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando? Sim. Faz sentido porque é o que eu vivo hoje, percebe? Hoje, tá? Eu microsistemas hoje que estão com problema de conexão com a API oficial, com a API do WhatsApp. As empresas me procuram hoje por quê? Porque eu tenho uma plataforma mais segura, a plataforma não cai, percebe? Não tranca a mensagem, não fica sem responder. Ou seja, o WhatsApp hoje é o principal canal de comunicação do Brasil. Não é do mundo, mas é do Brasil. Outras regiões do mundo são Telegram, outras regiões são Messenger, né? As outras, provavelmente, SMS e e-mail. Então, assim, hoje, as empresas me procuram para isso. Corrobora a tua pergunta, a gente migra, tem para serviço. Se a gente for fazer um fechamento, porque eu tenho que daqui a pouco sair da live, que vai fechar aqui, qual que é a chamada low hanging fruit? O que você entende que uma pessoa como o Paulo, por exemplo, está interessada, que está querendo ter um ganho de produtividade rápido, o que você entende que pode ser algo que com poucos, onde não vai prometer mágica para ninguém, Não. O que você entende que é um pouco esforço, alto ganho, Regra 80-20. que pode desviar hoje dentro do contexto de skilling e mercado de trabalho? Tá? Paulo, trabalhando na área de finanças, tá? Sim. Ok. Adota uma ferramenta e a maioria das empresas que tu opera e que tu presta consultoria, por exemplo, trabalha com Excel. Paga o pacote da Microsoft do Copilot. Pronto. Eu gosto muito do Copilot. Entendeu? Não adianta fugir também da estrutura que tu tem de tecnologia, partir para, não, eu vou desenvolver uma estrutura toda minha, aquela coisa toda, quero ter eu brinco muito com o pessoal assim, ó, eu quero ter um SaaS para chamar de meu. Tá, beleza, ok, tu não é o pai da criança, tu não é a mãe da criança, tu tem um filho adotivo e ele é rebelde, está no reformatório. Então, ou seja, ele está o dia inteiro te dando problema, mas ele é teu filho. Cara, E eu acho que tem um outro ponto, Jessé. Por mais que a gente tenha usar o Copilot, aí você estaria utilizando ele não como um agente, mas como uma generativa, correto? sim, tu tá assim, realmente, a gente tem que entender em que momento a gente se posiciona, tá? O que é o agente para nós, tá? Eu considero, para mim, um agente o que vai fazer o serviço para mim. Se eu teria um estagiário, tá? Para poder fazer cálculo de planilha, eu entrego para lá. Cara, se é o Copilot, se é humano, se é alguma coisa que vai fazer para mim, o nome, cara, vai fazer, o nome eu vou dar o que eu quiser, vou chamar de sexta-feira, vou chamar de Jales, vou chamar de... Entendeu? Vamos tentar simplificar, então. Eu entendo o seguinte, a gente tem dois níveis, né? A gente tem a utilização da generativa no primeiro momento, e conforme você vai ganhando um grau de maturidade, você pode pensar em terceirizar isso para um agente, a partir do que você definiu, o prompt, a persona, Sim, tá. os fluxos que você quer, e principalmente o que você não quer, a conversa que a gente teve com você, eu entendi que no agente, como ele passa... na verdade, eu já tinha escrito sobre isso também, o agente, na verdade, o quê? Você está terceirizando um processo decisório para a máquina, só que a partir do momento que você tem esse processo, você tem um risco associado. Então, o maior ponto do agente
É você mapear quais são os liabilities. Então, é o que eu não quero como resposta, se isso aqui alucinar, como é que eu vou evitar que ele alucine, e quais são, basicamente, o meu cercadinho virtual para Sim. impedir dele sair disso aqui que eu quero. Para aplicar onde a gente está conversando no exemplo do Pedro, seria o seguinte: tu tá saindo do teu mundo do Copilot, do teu Excel, tá? E tu montou uma pasta do Google Drive, aonde o teu cliente vai largar um Excel. O teu cliente larga um Excel dentro dessa pasta do Google Drive, o teu agente de IA, que está treinado, enfim, já está todo formatado, vai ler este documento e te entrega no e-mail qual é a prerrogativa que está acontecendo com aquele balanço. Entendeu? Aí tu colocou para esse cara fazer o serviço, aí tu tá ganhando escalabilidade na tua área, tu tá aplicando inteligência na tua área. Ou seja, antes tu tinha que receber o e-mail, baixar o arquivo, abrir, ler, botar no Copilot, ou abrir no Excel, fazer a pergunta, ou agora não. Bota na pasta, rodou, interpretou, me entregou, pronto. Com quem eu faço isso hoje? Com todos os clientes que eu tenho que me entregam balanço, DRE, fluxo financeiro, caixa projetado, tudo mais. Todo mundo bota lá, entrega lá no final. Perfeito. Isso, cara, é o trabalho do agente de IA, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Morreu a tua função? Não morreu. Tu só aplicou o upskilling. Dentro da onde te aprimorasse, foi um cara inteligente que pegou o momento e seguiu. Agora, volto para aquilo lá. Preciso saber programação, aquela coisa toda? No cerne inicial, não. Para chegar nesse nível de agente, sim. Mas aí você precisa, no mínimo, um pensamento computacional, concorda, Gessé? Sim. Vai precisar. O Andrew Ng, você concorda comigo, Gessé? Uma vez eu vi o Andrew Ng falando do... Inclusive eu cito no meu livro isso. O pensamento computacional é uma das habilidades mais importantes para você ter hoje em dia. Vai precisar, né? Vai precisar saber como processar a informação. Percebe? Onde é o teu input, qual é o teu output, né? A gente costuma dizer assim, tá? Quando eu trabalho com os clientes e quando eu oferto, por exemplo, em um ambiente de controle, tá? A gente hoje, por exemplo, a gente pensa muito naquela estrutura de ou eu tenho ou eu não tenho, né? Quando a gente trabalha com a gente, não dá nem para falar em estado quântico, mas quando a gente trabalha com a gente de IA, a gente trabalha com eu tenho, eu não tenho e o estado inerte. O que seria isso, tá? É o sim ou não, ou eu não fiz nada. Eu tenho que partir de algum campo, percebe? Porque no final eu vou ter uma resposta. Eu preciso partir de alguma coisa no início que eu não tenho, para que depois eu possa ter uma resposta de sim ou não. Tá? Então, isso que é difícil muitas vezes passar para quem está chegando no mercado, para a pessoa poder se posicionar. Então, mas eu ou tenho ou não tenho. Tá, mas tu tem que partir de alguma coisa. Gessé, então deixa eu só fazer o fechamento, porque a gente vai ter que fechar aqui a sessão, eu também tenho que sair. Então, você tem que partir de um estado base, você tem que ganhar um conhecimento específico, para depois pensar em incorporar tecnologia nesse processo, aí a gente pensa em como é que vai ganhar graus de automação diferentes, correto? É isso aí. Essas são minhas palavras finais, pessoal. Boa noite para todos. O Gessé, E para Gladys. eu queria falar uma adenda aqui que o Renato pontuou sobre risco, então não esqueça de colocar um seguro lá nos seus contratos, lá, algo do tipo, para você não quebrar a firma. É verdade, é verdade. Eu vou ficar O risco eu não quero risco. Tem alguém com pergunta? Não. Para mim Não vai dar tempo, Gessé, tem que fazer o fechamento. Não, cara, se tu quiser ir lá, fica tranquilo, entendeu? Se alguém tiver com pergunta, alguma coisa aí, eu respondo. Para mim tá ok. Tá ok? Beleza, gente? Então, tranquilo, Renato? Eu, por mim, eu gostaria de dar as palavras para a Gladys também, para ela fazer também uma despedida. Gladys, você quer fazer o fechamento? Gladys tá aí. Não, tranquilo. Basicamente, eu já me despeço então por aqui. Foi um prazer ter a todos aqui hoje. Basicamente, a gente vai ter mais eventos como esse na PUC Angels. A gente pretende ter vários eventos trabalhando diferentes temas. O Futuro do Trabalho foi apenas um deles. E o Edu, nosso grande amigo aqui também, ele vai ser um grande responsável por fazer isso acontecer. Sim. E esteja ligado aqui, também vai estar disponível aqui no canal da PUC Angels. E fique ligado para os próximos episódios interessantes. É isso aí, gente. Eduardo, valeu, obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.